Então, a nossa reflexão, pode colocar aí, Lucas, clica aí para mim. Hoje vamos falar da continuidade dentro do capítulo 5 dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na semana passada nós vimos esse tema aqui, falando sobre a santidade, uma vida que agrada a Deus. Essa foi a 8ª mensagem. Continue progredindo na fé, santidade mais e mais é o que precisamos. E na semana passada, o final do capítulo 4, razões para vivermos uma vida pura. E foi um estudo tão maravilhoso esse da semana passada, já está lá no YouTube. Você entrar no nosso canal, você consegue, se você não pôde vir na semana passada, você consegue assistir, pelo menos o áudio nós conseguimos gravar semana passada, para que você acompanhe esse estudo que foi maravilhoso, quando Paulo estava dando orientações à igreja de Tessalônica com relação a uma sexualidade sadia e pura. E há coisas ali tão importantes que foi falado no nosso estudo semana passada, que nos edificou e nos abençoou. Então hoje, quero só lembrar então, na semana passada, os 2 tópicos foram esse: porque nós devemos buscar a santidade do corpo e do sexo, e também porque nós devemos amar os irmãos. Paulo falou um aspecto do capítulo 4, foi falando da pureza nas relações sexuais, e depois ele muda o assunto falando da comunhão. E nós falamos aqui, os irmãos se lembram, né, sobre aquela questão dos irmãos de sangue. O texto, a palavra amor que Paulo usa aí nesse texto, no original, fala do amor que deve haver entre irmãos de sangue. E mostramos várias fotos, né, de irmãos consanguíneos, irmãos de sangue, em que nessas fotos nós vimos que há momentos de amor, momentos de afeto, e momentos também que alguns irmãos de sangue puxam o cabelo um do outro, faz raiva no outro. Então tudo isso faz parte do universo da família cristã, mas nada disso é motivo para a gente trocar de família. Ninguém vai para o advogado ou para o juiz e diz: eu quero mudar de família porque meu irmão brigou comigo, porque ele puxou meu cabelo, porque ele me deu um prejuízo financeiro. Ninguém muda de família por causa disso. Nós também não mudamos e não podemos mudar de igreja, de família, por causa disso. E hoje, o tema da nossa reflexão, capítulo 5, já tem uma outra temática. Paulo está preparando a igreja de Tessalônica, aqui no capítulo 5, e dando informações para essa igreja a respeito da volta de Jesus. O assunto agora não é mais pureza, nem comunhão, mas sobre a volta de Jesus. Por quê? A igreja de Tessalônica estava tendo dificuldades em entender esse assunto. Alguns estavam deixando até de trabalhar. Eles pensavam assim: bom, se Jesus está voltando, eu posso sair do emprego, não preciso mais trabalhar, porque daqui a pouco Jesus vem, e para que eu vou trabalhar se ele já está voltando? E eles ficaram perguntando: Paulo, quando é que Jesus volta? E Paulo precisou escrever esse capítulo que vamos estudar hoje. Então é muito importante. 2 extremos então, irmãos, ao longo do tempo têm surgido quando o assunto é a volta de Jesus, e nós não podemos transitar nem nenhum desses 2 extremos, porque ambos estão equivocados. O primeiro extremo que nós temos visto ao longo da história são curiosos e precipitados em marcar datas. Milhares de seguidores e centenas, eu diria, de profetas e de adivinhos e líderes religiosos têm se arvorado em prever datas para a volta de Jesus, e todos eles têm se frustrado, e alguns, como algumas seitas mais radicais, têm levado os seus fiéis, os seus seguidores, até a um suicídio coletivo. Eu lembro quando ia acontecer a virada do ano 1999 para 2000, mas o que houve de suicídio, o que houve de seitas que diziam: não, o ano 2000 o mundo vai acabar e Jesus vai voltar. Então as pessoas entraram num suicídio coletivo. E não somente a questão de suicídio, mas uma série de outras atitudes exageradas e até mesmo, eu diria, não convencionais têm acontecido
de líderes que têm marcado dia, mês e hora para a volta de Jesus. E todos que têm feito isso estão equivocados, estão frustrados e frustrando aqueles que acreditam nessas datas marcadas. E o outro extremo, se por um lado é ruim isso, ficar marcando data para a volta de Jesus, o outro extremo é esse: aqueles que se entregam a um ceticismo incrédulo e começam a dizer: Jesus não volta mais, esse negócio de que Jesus vai voltar, isso aí é invenção de homens, Jesus vai voltar coisa nenhuma, isso está na Bíblia, mas vai acontecer, nem vai acontecer isso mais. Esse é um outro extremo perigoso, porque há mais referências sobre a volta de Jesus no Novo Testamento do que referências a respeito do céu. Há mais credibilidade, mais informações sobre a volta de Jesus do que diversos outros assuntos. E nós precisamos então ter um equilíbrio nesse respeito, meus irmãos, nem ficar marcando data, nem também descambar para um ceticismo, achando que Jesus não volta mais, mas ficarmos fiéis às Sagradas Escrituras, não ficarmos pensando que data Jesus volta, mas estarmos preparados, como se Ele voltasse amanhã. O importante não é saber o dia e a hora para termos nenhum benefício ou não termos nenhum comodismo, mas sabermos que a qualquer hora que Jesus vier, temos que estar prontos, como naquela parábola das virgens, as virgens prudentes que estavam com a sua botija de azeite com reserva, e as insensatas que estavam despreparadas para a chegada do noivo. Nós não podemos ser como essas insensatas, mas sermos prudentes, estarmos preparados para a volta de Jesus. Então peço que você abra a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 1 a 11. É lógico que hoje não vamos poder falar de todo o texto que nós preparamos aqui, vamos continuar na semana que vem, mas eu quero, pelo menos a parte inicial, ler o texto todo de 1 a 11, e depois da semana que vem a gente vai continuar onde não der para vermos hoje. 1 Tessalonicenses 5, dos versos 1 a 11, o texto diz assim para nós: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Só até aqui. Nessa leitura então, irmãos, nós queremos pensar algumas coisas. Primeiro dos versos de 1 a 3, isso que está posto aqui. Devemos aguardar com grande expectativa. À luz desse texto, como é que nós devemos nos comportar em relação à segunda vinda de Jesus? Se não temos que ficar num extremo de ficar marcando datas, esse extremo é errado. Se o extremo também de ficar descrente e cético da volta de Jesus também é errado, o que fazer então? É isso que nós vamos ver aqui. Em primeiro lugar, a forma correta de nos prepararmos para a volta de Jesus:
devemos aguardar com grande expectativa. Precisa haver expectativa em nós. Veja o texto. Em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo virá em tempo desconhecido pela igreja. Veja o texto aí. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Por quê? Porque Paulo já tinha falado isso pessoalmente para os irmãos lá de Tessalônica. Ele já tinha ensinado esses irmãos, quando estava com eles, pessoalmente ele disse como seria a volta de Jesus. Então ele disse: não preciso escrever isso aqui agora, porque nós já orientamos a vocês. Eu quero chamar a sua atenção a essas duas expressões aqui, quanto aos tempos e épocas. Lá no original, Paulo usa duas palavras no grego que denotam tempo. Nós já falamos dessas duas palavras aqui várias vezes em nossas mensagens anteriores, em outras mensagens, e são essas aqui, tempos e épocas. Foi a tradução feita para essas duas palavras, cronos e kairos. As duas denotam tempo. As duas expressões podem ser traduzidas por tempo, sobre tempo e tempo. Então foi traduzido como tempos e épocas, ou tempos e eras. E o que tem a ver essas duas palavras? É importante a gente lembrar o significado delas e como entender o que Paulo está querendo dizer. Quando ele diz, não vos convém saber, não precisa escrever sobre tempos e épocas da volta de Jesus, ou seja, sobre cronos e kairos, Paulo está dizendo aqui algo muito profundo, porque a palavra cronos tem a ver com aquele tempo que nós estamos vivendo hoje. O cronos dos 365 dias do ano, dos 30 ou 31 dias do mês, das 24 horas do dia, dos 60 minutos que compõem uma hora, dos 60 segundos que fazem um minuto, isso é o cronos. Daí vem a palavra cronologia, vem a palavra cronômetro, ou seja, é o tempo literal como nós conhecemos e como lidamos com ele. Eu tenho 49 anos de idade, eu nasci no dia tal, dia 20, eu posso falar a idade, agora eu já falei mesmo, não tem problema. Nasci no dia 21 de março de 1969. Essa marcação de tempo, isso é o cronos. Mas a grande questão é, Deus age no cronos? Não. Nós estamos presos nesse cronos. Então o nosso limite de vida é 100 anos, 110, 120 no máximo. A média do brasileiro é 80, está subindo aí para 90, né? Enfim, mas nós estamos presos nesse cronos. Ele nos limita e Ele estabelece suas regras sobre nós. Mas Deus, Ele está fora disso. Deus não está limitado no cronos, Deus está no kairos. E o que o kairos significa? O kairos é o tempo perfeito, a hora exata, o momento decisivo e perfeito para Deus agir. Por exemplo, quando Jesus nasceu ali, gerado no ventre de Maria, de uma virgem que foi Maria, aquele foi o kairos. Tanto que ali foi dado, no nascimento de Jesus, dividiu a história, dividiu o cronos. Existe o cronos antes de Cristo e o cronos depois de Cristo. Tamanho o impacto da vinda e do nascimento de Jesus na história. Jesus nasceu num determinado cronos, mas que foi também o kairos, ou seja, na hora exata, no momento perfeito, no momento mais indicado na história. Por isso Paulo usa a expressão, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu, no tempo determinado por Deus. Quando que Jesus vai voltar? Eu não sei, ninguém pode prever. Será também, irmãos, à luz do texto sagrado, no kairos, quando Deus achar, chegou a hora, quando Deus disser, esse é o momento exato, esse é o momento perfeito, segundo as Escrituras, Jesus virá. Não sabemos que dia do cronos será isso, mas um dia o kairos de Deus vai se encontrar com o nosso cronos, e Jesus virá no dia tal, da semana tal, do ano tal, a tal hora. Que tal é esse? Não me interessa, nem quero saber, e não procure saber, não convém a nós sabermos isso, mas será num dia determinado pelo Senhor,
no Kairos de Deus. E Jesus usou essa expressão também. Quando Jesus estava ali, depois de ressuscitado, ele faz o último encontro com os seus discípulos, e antes de subir para o céu, os discípulos perguntam. Essa curiosidade de saber qual é o dia e a hora que essas coisas vão acontecer, não é só eu e você que ficamos curiosos. Os discípulos também já estavam. Olha o que eles disseram. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo, ou seja, é neste Cronos, eles estavam perguntando, naquele século, naquele ano que eles estavam vivendo, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Olha a resposta de Jesus. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber o que? Os tempos ou as datas. Não lhes compete saber o Cronos e o Kairos. A mesma resposta de Paulo aqui, ó, que está tempos e épocas, Jesus também já usou o mesmo verbo. Não convém a vocês saber, não lhes compete saber os tempos e as datas, os Kairos, o Cronos e o Kairos, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não nos compete saber isso. O que nos compete saber é que precisamos viver como se Jesus voltasse hoje, voltasse amanhã, estarmos prontos para esse encontro com o Senhor. Isso é que nós precisamos. Somente Deus conhece esse dia. A pergunta dos discípulos já tinha acontecido lá em Mateus 24, no seu sermão escatológico. Perguntaram também a Jesus quando é que aconteceriam essas coisas. Aí Jesus diz: quanto ao dia e a hora, quanto ao Cronos e o Kairos, de novo as duas expressões de tempo, quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ninguém sabe. Jesus dizia que nem ele sabia. Por que Jesus não sabia? Ele e o Pai não são um? Mas Jesus estava aqui na terra, destituído, e ele mesmo abriu mão da sua glória. Por isso ele disse: nem eu, nem os anjos sabem, só o Pai. Eu acredito que hoje Jesus saiba que Jesus está na glória. Jesus e o Pai são um. A Trindade, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, uma só pessoa. Mas quando Jesus estava aqui, ele disse, e não estava fugindo da resposta, ele estava dizendo a verdade: quem sabe é o Pai. E assim, irmãos, nós temos que fugir das pessoas que querem marcar data para a volta de Jesus. Quando você ouvir alguém dizendo e marcando data que Jesus vai voltar, você pode ter uma certeza: não vai ser naquele dia. Pode ser um dia antes ou um dia depois até, mas no dia, eu tenho a sensação comigo, uma convicção de que Deus não vai dar esse gostinho para ninguém, de dizer: ah, eu acertei o dia que Jesus ia voltar. Deus não vai dar esse gosto para ninguém, para que se cumpra aquilo que Ele disse: só o Pai sabe. Então, se alguém marcar data, você pode ter uma certeza: não é nesse dia. Pode ser antes ou pode ser depois. Também, continuando aqui, a segunda vinda de Cristo será repentina. Veja o que o texto está dizendo: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Jesus já tinha falado isso também no sermão escatológico dele, de que Jesus viria, a volta do Senhor seria como ladrão. E há um desejo, como nós já falamos, todos querem informações detalhadas sobre a volta de Jesus. Todos querem saber, nos mínimos detalhes, que dia Jesus vem. Essa é uma curiosidade que está no coração do ser humano, mas que só não será respondida. Jesus virá como um ladrão. A segunda vinda de Cristo virá como um ladrão de noite. Alguém sabe que hora que o ladrão vem? Ninguém sabe. Se soubesse, ninguém era roubado. Você chamava a polícia com antecedência: vem aqui que tal hora vai ter um assalto aqui na minha casa. Vem aqui que tal hora eles vão arrombar um carro forte, vão colocar dinamite aqui no banco. Ninguém sabe que hora o ladrão vem. Então ninguém sabe a volta de Jesus, que dia ele vem. Ele virá como um ladrão, um horário que ninguém espera. Será então uma vinda repentina. Há um texto da palavra que diz também que Jesus viria como um relâmpago que sai do ocidente e vai do oriente até o ocidente. Alguém consegue prever onde vai cair relâmpago? Alguém consegue prever que hora e momento exato que um raio vai atingir a terra?
Se soubesse, ninguém era vitimado por raios como a gente tem visto. A segunda vinda de Cristo será então inesperada e o mundo será pego de surpresa. O mundo estará, como Jesus mesmo disse, como nos dias de Noé. Eles estarão casando-se, dando-se em casamento, e será repentina a volta de Jesus. Então, irmãos, nós queremos ficar até aqui nessa reflexão hoje, e vamos continuar falando desse tema da volta de Jesus, desse estudo da palavra. Eu quero frisar mais uma vez: não podemos andar e caminhar nesses dois extremos, nem no extremo de querer marcar data, e nem no extremo de achar que isso não vai acontecer, de achar que Jesus não volta mais. São dois extremos perigosos e equivocados. A nossa vida aqui deve ser a cada dia de tal maneira que a gente esteja pronto para encontrar-se com o Senhor. Por isso é tão importante a nossa vida espiritual ser abalizada a cada dia pela palavra de Deus. A cada dia fazermos esse exame que fizemos agora diante da mesa da ceia do Senhor. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo. E a gente tem uma tendência de examinar a vida do outro, não é verdade? Ah, mas aquele fulano, ele fala isso. Ah, mas ele faz aquilo. Ah, mas aquele fulano... E a gente não se olha no espelho, a gente não se observa e não vê as falhas que nós temos que corrigir. Certa vez eu estava aconselhando um casal, e não era a primeira vez que eu estava aconselhando aquele casal. Foram inúmeros encontros de aconselhamento, eu com esse casal, a minha esposa junto, eu só com o marido, a Silvia só com a esposa, e várias tentativas de haver conciliação, de haver restauração naquele casamento. E todos os encontros, a dinâmica e o enredo era praticamente o mesmo. A esposa sentava-se na nossa frente e fazia uma lista dos defeitos, dos erros e das mancadas do marido. Ele não ficava atrás. Quando ela terminava de falar, ele já tinha também uma lista pronta de todos os defeitos que a mulher tinha cometido, que tinha pisado na bola com ele, e tinha errado nisso e naquilo. Depois de tantos encontros, depois de tantos atendimentos, horas e horas dedicadas a esse casal, eles vieram mais uma vez pedindo um encontro. E eu disse a eles: olha, o próximo encontro eu farei com vocês, sim, pode marcar, mas com uma condição. Virei para a esposa e falei: você, esposa, você vai fazer uma lista das coisas que você acha que errou contra o seu marido. Você, marido, vai fazer uma lista das coisas que você acha que errou com a sua esposa. Quando vocês fizerem essa lista, pode marcar o encontro, que a gente vai ter mais um atendimento. Eu pergunto: o encontro foi marcado? Não foi. Até hoje não me procuraram mais. Não foi porque eu estava me negando a atender, não. Pedi uma coisa simples: você, esposa, faz a lista dos seus erros. Você, marido, faz uma lista dos seus erros também. Aí a gente vai ter um encontro produtivo. E não vieram mais. Então, irmãos, é muito fácil nós vermos os erros do outro, mas tão difícil reconhecermos os nossos erros, de ver aquilo que nós estamos falhando. E quão bom seria, quanto nós iríamos aprender, o quanto a igreja ia crescer, se cada um olhasse para si e dissesse: poxa, eu errei nisso, eu estou falhando nisso. E isso faz parte desse tema que estamos falando, porque fazer essa lista de erros que cometemos, isso é se preparar para a volta de Jesus. Isso é mais produtivo do que ficar calculando, lendo a Bíblia no grego, no hebraico, com calculadora para descobrir que dia Jesus vai voltar. Mais produtivo seria aqueles que ficam preocupados com isso, se fizesse uma lista daquilo que estão errando e que precisam pedir perdão para o irmão e pedir perdão para Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vou dar uma dica: faz uma lista aí para a semana que vem. Não precisa me mostrar, faz uma lista para você e Deus lá. Mostra para Deus essa lista: Senhor, me perdoa porque eu estou
errando nisso. Não tem problema. E você vai ser abençoado. Assim terminamos a nossa reflexão. Semana que vem continuamos com esse tema. Amém? Nós vamos continuar adorando ao Senhor. A equipe de cântico vai nos conduzir em adoração.